pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Masculinidade Tóxica, a pressão que meninos sofrem na busca por se tornarem homens. Peço a vocês que, por favor, curtam, comentem e compartilhem essa aula, tá? É muito importante. Bom, sou Paulo Roberto da Silva Nagata, meu RU é 131-1140, eu sou aluno de Pedagogia no Centro Universitário Uninter. Bom, pessoal, hoje, no nosso módulo 4, nós vamos falar sobre o papel da mídia na construção do homem, Vamos relembrar um pouquinho do que a gente já estudou até aqui, tá? Falamos sobre, então, a história do homem, construção do homem, essa ideia da imagem do homem mesmo, de como um homem deve ser. Começamos também a falar sobre as principais ideias que a gente já coloca nos meninos durante a infância, a gente não permite que eles se expressem, a gente não permite que eles sintam as suas emoções, tudo que é ligado ali ao feminino, que é o choro, que é a intimidade entre colegas, você abraçar o seu amiguinho, você beijar. Isso não é visto de uma maneira padrão do homem, não seria o correto. Então a gente já vai colocando isso na cabecinha das crianças, dos meninos. Às vezes também acontece da gente não ter atitudes não ter falas machistas, não reproduzir aquelas falas que a gente viu na aula, sobre menino não chora, para de chorar que você é menino, Mesmo que a gente não diga essas frases, tá? As atitudes também a gente precisa sempre estar alerta. Então, eu trouxe na aula passada, no vídeo de ontem, estudos sobre a violência, estudos sobre a desigualdade entre meninos e meninas. A gente também viu aquele dado sobre meninas, que o estereótipo, de que menina é cuidadora, que menina é frágil, de que menina cuida de casa, enquanto o homem não, enquanto a figura masculina não, tá? A gente falou também da masculinidade tóxica nos adolescentes, que seria já os primeiros sintomas dessa masculinidade tóxica da infância, tá? Então seria ali os efeitos já, A gente viu que 4 vezes mais que é a porcentagem de meninos que se suicidam, tá? A gente também viu que 95% da população carcerária no Brasil é masculina. Nós vimos que 3 em cada 10 meninos gostariam de conversar, sobre sentimentos, mas não fazem isso. Então, esses dados é mais uma comprovação do que a gente já vem estudando, de que essa masculinidade colocada de maneira errada nas crianças vai crescer, vai se enraizar nesse menino, e isso vai ter efeitos super negativos, tá? A gente está ensinando os meninos a represarem os sentimentos ao invés de expressá-los, Então, hoje a gente vai falar sobre o papel das mídias, que é nada mais, nada menos do que justamente reforçar, esse estereótipo masculino do que é o ser homem, Se a gente for parar para pensar, quando a gente vê filme, quando a gente assiste novelas, sempre ali o masculino, é o quê? É o papel do galã, é aquele homem forte, aquele homem branco, de olho claro. Muitas vezes ele é rico, acredito eu que na maioria das vezes ele é rico, Então, isso está embutido no que a gente vai falar hoje, tá? De como a mídia tem esse papel
de reforçar esse estereótipo, ao invés de moldar, mostrar um homem diferente, a mídia está reproduzindo esse homem tóxico, tá? Bom, então aqui nas mídias nós temos as novelas, os filmes, os videoclipes, a internet e redes sociais, né? Nas novelas, o homem é retratado como galã, branco, forte, rico, como eu já falei para vocês, né? A novela faz parte da cultura brasileira e é ter essa imagem passada todos os dias que reforça a imagem do homem ideal e de sucesso. Então, se a gente parar para pensar, a novela passa de segunda a sábado, né? Todo dia essa imagem está sendo passada para quem está assistindo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se esse adolescente, se esse homem, ele não tem comportamentos iguais do homem que é passado na novela, ele já vai o quê? Ele já vai pensar que tem alguma coisa ali errada com ele. Ele vai pensar que o modo que ele, por exemplo, sente, né, que ele se expressa, está errado. Não é o modo padrão. Então, ele vai ver que ele deve o quê? Represar os sentimentos, ele deve se enquadrar nessa caixinha que a sociedade, que as mídias impõem no que é ser o homem, tá bom? Nos filmes, nós vamos perceber que poucas são as heroínas, que o super-herói sempre vai ter o mesmo tipo de corpo, vai ser o salvador do mundo. Nos últimos anos, né, que vem lançando filmes sobre heroínas mulheres, né, mas ainda assim são poucos, né, tem a Mulher Maravilha, tem a Viúva Negra, né, os Vingadores, são poucas as heroínas, sempre é o herói, né, e esse herói não é alguém magrinho, esse herói não é negro. Recentemente a gente teve o falecimento, né, do ator que faz o Pantera Negra, e foi o único filme que teve um herói negro, né? Por isso a força que esse filme tem, a representatividade, toda essa importância que o Pantera Negra teve, né? Então, sempre vai ser esse estereótipo nos filmes. Dos super-heróis serem brancos, dos super-heróis serem musculosos, né? Eles salvarem a pátria, eles serem responsáveis por salvar todo mundo. Então, o que a gente tem ali de imagem, o que o menino vai ter ali de imagem de um homem ideal, vai ser esse super-herói. Todas as crianças hoje, todos os meninos, eles estão submetidos a esses filmes. E eles possuem admiração por esses heróis, né? A gente sabe, as crianças saem aí com camisa do Capitão América, brinquedos do Capitão América, né? Os brinquedos também, falando nisso, os brinquedos estão ficando cada vez mais, os bonequinhos, né? Cada vez mais forte, cada vez mais com um corpo mais ideal, vamos dizer assim, né? Esse corpo padrão. Então, essa criança que não tem esse corpo, né? Lógico, ainda é uma criança, mas ele vai crescendo com aquela imagem que ele tem do super-herói. E lá na adolescência, ele é um magricelo, por exemplo, ele vai começar o quê? A entrar em depressão, ele vai achar que o corpo dele está errado, o corpo dele é feio, que ele não vai conseguir ser uma pessoa de sucesso, que ninguém vai gostar dele, vai aumentar a ansiedade desse menino. Estão entendendo como isso influencia? São pequenas atitudes, né, que se passadas todo dia, isso entra na cabeça dessa criança e vai formando a imagem, tá bom? Videoclipes. Gente, videoclipe. Qual videoclipe? Existem, óbvio. Mas a maioria dos videoclipes hoje são o quê? Um homem em volta de várias mulheres, né? Várias bebidas, vários carros de luxo, dinheiro voando, né? Nos videoclipes de hoje é assim, né?
Então, nos videoclipes, frequentemente vemos o homem rodeado por mulheres, bebidas, carros, e isso é vendido como sendo a imagem do sucesso do homem. Então, se um menino começa a assistir todo dia esse clipe várias vezes por dia, ele vai achar que o mundo real é daquele jeito, sabe? Que a vida é daquele jeito. Ele vai começar a objetificar a mulher, ele vai achar que beber é normal, beber em excesso é normal, porque no videoclipe tem, sabe? Vai incentivar esse materialismo também, né? De ter carro, sempre querer ter as melhores coisas, porque isso é ter sucesso, sabe? Então, isso também é um fator negativo, tá? Uma influência negativa. Na internet, a facilidade em encontrar pornografia. E essa pornografia é justamente a que objetifica as mulheres, exigem do homem um comportamento bruto, machista, que se preocupa apenas com o seu próprio prazer. E redes sociais também, tá? Então, gente, hoje em dia, né, os adolescentes, eles têm acesso à internet. Qual adolescente não tem um celular hoje em dia? A grande maioria tem. A grande maioria tem um notebook, sabe? A maioria tem lá um perfil no Instagram, no Facebook, Twitter. Então, a facilidade em encontrar conteúdo. Os adolescentes estão a um clique, eles já dominam a internet de maneira que os adultos não dominam. Então, a facilidade em encontrar conteúdos pornográficos, por exemplo, e ali na pornografia a gente vai entender que essa pornografia não é a realidade, obviamente. Só que esse adolescente, muitas vezes ele ainda não teve a primeira relação sexual dele, sabe? Então ele vai absorver aquela pornografia como sendo a realidade, como sendo a maneira que ele deve tratar uma mulher. A pornografia objetifica a mulher, a pornografia maltrata a mulher, e ele vai ir, muitas vezes, para essa primeira relação sexual dele com essas ideias, com essa imagem da mulher. E isso não é o que acontece, né? É uma imagem errada, é algo para vender conteúdo, tá? Então a gente tem que ficar muito alerta com relação a essas coisas. A rede social, gente, é aquela coisa, né? Instagram, né? Sempre a gente vê o quê? É foto de corpo bonito, né? Tanto homem quanto mulher. Hoje em dia a gente vem entendendo, tá tendo um movimento aí bem grande de que a gente deve libertar os nossos corpos, né? Então a gente está vendo bastante foto de pessoas gordas mostrando mais o seu corpo na internet, mostrando estria, no caso de mulheres, homem também, óbvio, tem estria, mas isso pega mais para mulher, né? Estria, celulite, sabe? Então tá vendo esse movimento, né? De separar o que é mentira da realidade, porque a gente sabe que aquele corpo magro, no caso das mulheres, e aquele corpo musculoso de academia do homem, não é o que a sociedade, né, o que a gente vê todo dia. Não é assim, o corpo do brasileiro não é desse jeito. Então, as redes sociais, elas também influenciam e afetam a vida desse menino, porque ele vai ver que o corpo dele, por exemplo, não é aquele corpo padrão do homem, né? E ele vai muitas vezes começar a ter transtorno de alimentação, ele vai ter crises de ansiedade, ele vai ter crise de identidade pessoal, né? Porque eu não sou do jeito que eu vejo na foto? Porque meu corpo não é daquele jeito? Porque eu sou gordo? Porque eu sou magro? Eu dei o meu corpo, sabe? E isso em adolescentes é muito, 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 muito perigoso. Tanto que aqueles dados que a gente viu na aula demonstram isso, né? 4 vezes os homens, os meninos se suicidam 4 vezes mais que as mulheres. Então isso é algo que pelos meninos
absorverem esse conteúdo de internet, de novela, de filme, de videoclipe, eles absorvem isso e eles não têm essa capacidade de conversar com seus amigos, com seus pais, sobre o que eles estão sentindo, eles acabam explodindo de outra maneira, né? Ou se suicidam, ou é por violência, né? Violência entre homens, violência entre homens e mulheres, né? Então isso é muito grave, tá? Bom, agora eu trouxe uma fala da revista Veja, se não me engano, tá? Bom, o papel da mídia na contemporaneidade tem se apresentado como um elemento de construção cultural, subjetiva e política de importância considerável. Os meios de comunicação de massa não se limitam a espelhar o mundo e a realidade. Ao se colocar como espelho da realidade, tanto a mídia impressa quanto escrita interpelam os sujeitos destinatários, convocando-os a ocupar determinadas performances sociais ou incorporar identidades pré-estabelecidas. A mídia contemporânea nos sugere modos de ser tidos como ideais, sobretudo certas identidades apresentadas como aquelas que conduzem ao sucesso nos moldes da sociedade de consumo, corpos magros, ricos e felizes. Então, gente, essa fala é justamente aquilo que a gente estava falando no outro slide, né? A mídia vende esses corpos magros, no caso de mulheres, né? No caso de homens, os corpos musculosos, ricos, felizes, né? Eles vendem essa imagem como sendo uma imagem de sucesso, como sendo a fórmula da felicidade, tá? Então, eles não se preocupam, muitas vezes não se preocupa em retratar a realidade como ela é. Nossa sociedade, ela é composta por diversos corpos, né? Ela é composta por diversas maneiras de ser. E a mídia, ela não incorpora isso, ela não retrata isso. Não... Então, as pessoas acabam consumindo aquele ideal, aquele padrãozinho, tá? Então, a mídia mais do que nunca tem um papel importante, pois ela é formadora de opinião, ela é formadora da cultura, tá? Agora, gente, eu vou ler para vocês um trecho de outra fala também, muito importante. Então, a mídia proporciona uma forte, significativa influência nos valores estéticos e na imagem corporal masculina. Na década de 80, personagens como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, que interpretava o incrível Hulk, se tornaram modelos de propagação da imagem corporal construída através de músculos e pelo fato de serem heróis cinematográficos. Sua propagação se difundiu por todo o planeta, causando um boom nas academias e sendo referência direta aos praticantes de musculação. Os corpos masculinos estão sendo utilizados para vender produtos relacionados ao corpo, tais como roupas, loções de bronzear, produtos para barba, mas também para promover produtos que nada têm a ver com o corpo, como celulares, bebidas, entre inúmeros outros itens, né? Então, produtos que muitas vezes são relacionados à figura masculina, né? Cigarro, antigamente, né? Sempre era homem. Bebidas, a bebida comercial de bebida sempre é retratado com uma mulher lá, toda bonita, com pouca roupa, enquanto os homens estão sentados, sabe? Então, é isso que está falando, tá? Desde os tempos da propaganda de cigarro, que mostravam homens fortes e aventureiros, a mídia se incumbe de propagar o conceito de perfeição corporal, associado ao sucesso. Pope diz que não podemos deixar de citar a evolução dos bonecos tipo Falcon, Batman, Super-Homem e outros que eram simples bonecos
para entretenimento infantil e atualmente são extremamente musculosos. Observem os desenhos animados do He-Man, Esqueleto, enfim. Hoje praticamente não se constroem brinquedos normais ou fraquinhos, e sim bonecos com musculaturas elevadas, aparentes e bem esculpidas, que exaltam a simetria e a sugerida força dos mesmos. Então aqui esse trecho ele está falando aquilo que a gente já conversou, né? Que a figura masculina sempre é forte, isso está sendo retratado nos bonecos, né? Então é a imagem que vem se formando do homem, tá? Gente, agora nós vamos ver um trecho do documentário The Mask You Live In, que vai falar sobre violência, tá? Sobre as redes sociais, né? Sobre a mídia, como é retratado, tá bom? It's strictly about the win at the expense of character development. You could try and take that with the gladiator. Everyone rage but secretly the savior. Glory and gore go hand in hand. That's why we're making headlines. You could try and take that the victory's contagious. Lock out. Set, head. 1, 2, 3, start. All right, good job. Balls to your right. I think the great myth in America today is that sports builds character. Sports does not build character unless a coach intentionally teaches it and models it. When I did start coaching, I didn't want to be a transactional coach using kids for my own identity. So I just started with a very simple philosophy. If you're going to be a transformational coach, you've got to know what you're transforming. I coach to help boys become men of empathy and integrity who will be responsible and change the world for good. Now, that's what sports ought to be about. And we've got a lot of work to do in this country. Many of our examples of American masculinity, be it in sports, military, law enforcement, the entertainment industry, the men that men look up to. A lot of what they're teaching is domination, aggression. There are these hyper masculine figures that we try to adhere to. The average boy spends 40 hours a week watching television, sports, movies, 15 hours a week playing video games, and now what's new is 2 hours in between those other things watching porn. The predominant male archetypes that we see in film and television and other forms of popular culture are the strong, silent guy who is always in control and is not emotional. And then we have the superhero character, the hero character, engaging in high levels of violence in order to maintain that control, in order to achieve whatever goal he has in front of him. We also have the archetype of the thug, and this is predominantly men of color who are pigeonholed into much more violent roles. And then we have the man-child, or the mook, which is the male who's in perpetual adolescence. His body doesn't typically have a lot of muscle, but he tends to project masculinity in other ways through the degradation of women, engaging in high-risk activities. All they want to do is get laid. And of course, at the end, nobody gets anything because they get drunk, they take drugs. And there have been a whole rash of these movies recently that are funny. And so you're laughing at what you could become. What the fuck? Of course we know that media images
have an effect on people's behavior. If there was no effect, the advertising industry would collapse. Because the advertising industry is based on the idea that media images will have an effect on people's behavior. The same kind of hypermasculinity that we see in Hollywood movies on television, they're the same kind of hyperviolence that we see in rap music and hip-hop culture. The stereotype of being violent and dangerous, selling drugs, oversexed, it's all about money, power, and respect. A lot of rappers are imitating what they see as successful masculinity. Violent video games reinforce those stereotypical structures of what a man should be. The typical game character tend to be white males with, it gets this specific brunette hair, 5 o'clock shadow. When an emotion sneaks in for a male character, by and large, it is anger. And any sort of grief is very, very underplayed and never actually discussed or processed. Kids end up really looking up to this character, and what they end up idolizing is someone who cannot express themselves emotionally, cannot be honest or open with anyone around them. When you play video games and you see the same kind of setup, it loses its impact on you because you habituate to the sameness. The video game companies know this, and they are giving you endless variety, a new category, a new challenge. You're moving up ranks. They are creating this arousal addiction. Boys' brains are being digitally rewired to this technology. Things happen like this, microseconds. The ones that are most addictive are the most violent, where your job is to destroy the enemy, to dominate. If you don't have social connection, and you don't have a lot of friends, or you have a crappy home life, you can escape into a game, and you don't have to worry because you're saving the galaxy. If your kid sits in front of a screen for 4 hours a day and shoots and kills in a repetitive, violent way hundreds of people, there's a good chance that kid is going to be impacted by that. There's a reason the U.S. Army trains people for combat by using video games. It's because it gets them used to some of the experiences. Well, put your 10 or 11 or 12-year-old son in that context, but they're not going into Iraq or Afghanistan. And if they happen to live in a more dangerous neighborhood or a neighborhood where they're exposed to violence more routinely than they might be in some fancy part of town, then that's going to be a bigger issue. I share this story with my kids, garbage in, garbage out. Wake up in the morning, it's Friday. They're going to a party that night they're looking forward to. They're supposed to be at school. They woke up late. But the first thing that they turn on is the radio or their CD. And the song is, kill a motherfucker, kill a motherfucker twice. Now, while they're playing their video game, is kill a motherfucker. Then they drinking or using some type of substance before the party. I tell them it's going to be 50 guys at the party, all of them who listened to the same song you did, all of them who played the same video games you did, all of them who then took upon the same drugs that you did, all of them who had the same armament that you have. And then, soon as I walk in the party and accidentally step on your foot at the same time the DJ puts on the turntable, kill a motherfucker, what's going to happen at that party? Somebody going to die. The Surgeon General put together a task force to study this. 3 major findings, which have been replicated hundreds of times since, that exposure to violent media often leads little boys to be less sensitive to the pain and suffering of others. It leads them to be more fearful of the world, and it leads them to engage in behaviors that are more aggressive towards others and towards themselves. They're not the only things that cause violence with young people and with adult men, but they're pretty potent predictors. Childhood is a sequence of revealed secrets. Today, there is no sequence of revealed secrets. Kids are exposed to porn at age 5 or 6 because they're in the middle of a video game and something pops up, or they click on the wrong website. I started seeing it more and more. I started seeing it in other places like music, pictures, magazines.
with my group of friends, it's more taboo to talk about. It's kind of like something like okay, everyone knows that like I'll watch it, but let's just like not talk about it because it's extremely awkward. Ladies, your man is nastier than you ever imagined. Your man has been watching porno since he was 12 years old. Because of abstinence-only sex education, because of the unbelievable shame that our culture has around sexuality, pornography is sex education for most people. At the touch of a button, anybody at any age, anywhere in the world, can have a panoply of sexual experiences, visual sexual experiences. Your brain is being affected. Dopamine receptors are being overactivated, and you get addicted to this visual stimulation. And the problem is the excess, and it's in social isolation. Jimmy is in his room alone doing this. He's cutting himself off from friends, family, and knowing how to relate to girls and women. If you're a teenager who's had no sexual experience, this becomes the social norm. And the assumption is this is what is right to do, this is what women want, and this is how men are supposed to perform. And all of those are wrong. The way that boys and men have been trained to think about and objectify women's bodies and purchase women's bodies, whether it's directly in prostitution or indirectly in pornography, and somehow that has no relation to how they think about themselves as sexual beings and women's sexuality. To me, it's naive to think that there's no connection. It seemed like they were attacking her, and it didn't make any sense to me as to, is this the actual thing? Like, does this actually happen? I think we have to be honest with our sons that our culture is sending mixed messages all over the place. Boys might be going to pornography because they have the sexual impulse, but what they get when they get there is not just sex. It's like incredible levels of normalized brutality and sexism that's associated with the sexual act. Somehow those boys are supposed to develop healthy sexual relationships with girls and with women. We have a rape culture. What that means is that individual rapists aren't just crawling out of the swamp. They're being produced by our culture. 2-star high school football players have been found guilty of raping a West Virginia teenager. Freshman at Stanford University and a member of the swim team is accused of raping a drunk, unconscious woman. 2 cyclists witnessed him raping the woman. They chased him down and called police. Former Vanderbilt football. Bom, gente, então assistimos um documentário, né, um trecho de um documentário agora, para vocês entenderem, né, um pouco mais sobre essa relação entre o que a mídia reproduz, né, esse estereótipo masculino, com a realidade mesmo da sociedade, né. A gente viu ali dados de crianças, né, que passam mais de 4 horas, enfim, na frente de telas, né, jogando videogame, navegando na internet, e como isso é prejudicial, né. Para mim, o que mais pegou nessa parte aí foi sobre pornografia, né, como existe essa relação da pornografia com o machismo que tem presente hoje na sociedade, né? Como isso tem influência na maneira que os homens tratam as mulheres. Essa ideia do homem objetificar a mulher passou um pouco no trecho também, no documentário, sobre estupro, né? Como isso tem relação com as coisas que os adolescentes, os jovens, eles assistem na internet, né? As músicas também fazem muito essa relação, né? De objetificar a mulher e mostrar
essa ideia do homem sendo ali o dominador e que para ele não tem problemas, o que ele faz, né, não vai ter consequências, né? Então isso foi muito interessante e isso faz a gente pensar como educador como poderíamos tentar mudar essa realidade, né? Explicando para os adolescentes que não funciona da maneira que eles veem ali na internet, né? Como é importante também a roda de conversas entre meninos, para que esses meninos conversem entre si sobre seus sentimentos, que eles exponham seus medos, né? E isso é muito importante, tá? Dessa maneira a gente vai acabar construindo, né, uma sociedade diferente, com homens mais saudáveis, né? Porque o machismo mata hoje em dia, né? Além de matar o seu próximo, mata a si mesmo, como a gente viu ali que os homens não cuidam da sua saúde, com esse preconceito, tá? Então, por hoje é só. Amanhã a gente vai falar... Amanhã não, segunda-feira, nós vamos falar sobre violências, tá? A relação que essa masculinidade tóxica tem com feminicídio, né? Tem com a homofobia, transfobia, como essa violência destrói as famílias, tá bom? Então a gente vai explorar mais esse assunto e entender como que a gente pode mudar e por que os homens são tão agressivos, né? É isso, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de curtir e comentar o vídeo, tá bom? Obrigado, até a próxima.